Tem uma coisa que eu ando percebendo que está acontecendo com muita frequência, que é o foco nosso em ficar olhando para o processo de desenvolvimento dos nossos filhos, pensando somente no que eles não conseguem fazer. É normal, depois que a gente começa a levar os nossos filhos em uma terapia, em um acompanhamento médico para fazer alguma investigação ou para trabalhar alguma habilidade que a gente percebe que está difícil, é comum os nossos olhos se voltarem só para aquilo. E aí a gente começa, sem perceber, a observar os nossos filhos quase que exclusivamente pelas dificuldades dele. Então tudo vira, tá atrasado, tá errado, isso precisa ser corrigido, isso não pode acontecer desse jeito, isso precisa melhorar, não é assim que tem que acontecer. E sem perceber, a gente começa a olhar para o nosso filho como se ele fosse uma coleção de defeitos. E a gente precisa mudar um pouco isso. Por quê? Porque é importante a gente pensar não só sobre crianças típicas, tá? Sobre crianças atípicas também. É importante a gente pensar que crianças não são só projetos em melhoria. Crianças também têm potências. Elas também têm formas únicas de perceber o mundo. Elas também têm habilidades que são naturais. Não interessa se o seu filho é típico ou atípico. Ele vai ter alguma habilidade que para ele é natural. Tem alguma coisa no seu filho ou na sua filha que é uma potência. Não interessa se ele é uma criança típica ou atípica, se ele tem o diagnóstico A ou o diagnóstico B, não interessa. Toda criança tem alguma potência. E a gente precisa tirar dos nossos olhos, né, desacostumar o nosso olhar com o hábito de ficar procurando só o que precisa ser aprimorado. Porque existe uma diferença muito grande entre você entender que o seu filho ou a sua filha tem uma questão que é mais desafiadora, que traz um prejuízo, e você, enquanto pai, enquanto mãe, precisa ser a pessoa que vai buscar, junto com ela, qual é a ferramenta ou a estratégia que ela pode usar para aquilo funcionar um pouco melhor para ela, e a diferença disso para ficar tentando mudar tudo no seu filho ou na sua filha que você acha que não está de acordo no processo de desenvolvimento dele, que precisava ser diferente, porque você simplesmente acha que tem que mudar, que não tá legal, é uma característica que não é legal. Eu vejo muito isso, por exemplo, em estereotipias. É muito comum que você veja pessoas, principalmente pessoas muito cruas em assuntos de desenvolvimento infantil, principalmente desenvolvimento atípico, tentando extinguir estereotipias pelo simples fato delas serem não tão agradáveis. Em países que têm já a ideia da inclusão muito mais, né, desenvolvida do que nós, essa visão sobre a estereotipia é completamente diferente. Eles só extinguem uma estereotipia se ela traz um prejuízo. Eles entendem que a estereotipia existe como uma forma de autorregulação da criança, da pessoa. E por isso eles não tentam extinguir. Ao contrário disso, aqui, às vezes, a gente vê pessoas tentando extinguir comportamentos que você vê que servem como forma de autorregulação, só porque simplesmente não agradam. Que aquilo parece um defeito, mas não é um defeito, é a forma de funcionar do seu filho ou da sua filha. A gente precisa parar de ficar querendo fazer os nossos filhos caberem dentro da forma que o resto do mundo cabe, no milímetro exato, entende? A gente quer que eles caibam em todos os aspectos. Você pega o seu filho e você faz um raio-x dele e percebe tudo que está errado e fala, bom, então agora eu vou fazer um checklist aqui, eu vou arrumar isso, isso. Sendo que, na verdade, tem coisas que vão ser parte de quem seu filho é, entende? É melhor você se preocupar em olhar o que traz um prejuízo muito grande para o seu filho e ser o apoio que ele precisa naquele aspecto e, ao mesmo tempo, se dar ao trabalho de conhecer o seu filho tão bem a ponto de conseguir, mesmo vendo que ele tem questões que são muito desafiadoras, reconhecer potências nele, falar, putz, nossa, meu filho, minha filha, ó, ele tem isso de dificuldade, mas você quer ver uma coisa que ele é, assim, excepcional, é tal coisa. A gente para de ficar olhando os nossos filhos como um projeto inacabado,
E o duro de fazer isso é que quando você fica olhando para o seu filho ou para sua filha só como uma constante lista de erros e falhas e defeitos e dificuldades, você transparece isso para o seu filho ou para sua filha. E em um dado momento, eles começam a perceber que eles são um projeto que precisa ser consertado. Entende? Isso destrói demais a autoestima e destrói demais a identidade deles. Então, você precisa ser a pessoa que vai ajudar o seu filho ou a sua filha a perceber as potências que eles têm. Principalmente se ele ou ela são uma criança que tem algum ponto que é muito desafiador. Se é uma criança atípica, se é uma criança que tem um diagnóstico, se é uma criança que vocês estão investigando um diagnóstico, gaste parte da sua energia para descobrir quais são as potências. E aí gaste mais uma parte da sua energia para fazer o seu filho ou a sua filha perceberem essa potência nele ou não. Porque isso daí é essencial. Ninguém gosta de ser visto só como um projeto que precisa ser melhorado, tá? Só como falhas. Então, isso é muito sério. A gente precisa mudar um pouco o nosso olhar, principalmente se você tem um filho ou uma filha atípica. Faça isso. Gaste a sua energia também para fazer isso. Porque a gente tem que parar de ficar olhando para o desenvolvimento atípico como se fosse só uma lista de aquisição de habilidades. A gente também está construindo ali identidade, a gente também está construindo autoestima. E saúde emocional é tudo na vida. Não adianta você ter a melhor cognição possível, melhor, nossa, ok, elevadíssimo e não ter saúde emocional. Então não adianta ficar trabalhando algumas habilidades específicas que você percebe que são mais difíceis para o seu filho ou para sua filha, e você também não perde um pouco de tempo tentando descobrir quais são as potências que o seu filho tem e fazendo o seu filho perceber essas potências que ele tem. Isso daí é extremamente importante. A gente precisa entender que ter potências não significa não ter dificuldades. Não é porque o seu filho ou a sua filha tem alguma dificuldade específica, tem alguma questão que é mais desafiadora, tem um diagnóstico, funcionam de um jeito diferente, que eles não vão ter potências. E que horrível imaginar que você, o pai ou a mãe do seu filho ou da sua filha, são as primeiras pessoas a fazerem ela acreditar que ela só é composta por dificuldades. Entende? Eu sigo um criador de conteúdo muito legal, ele tem paralisia cerebral, ele é fisiculturista, e ele já é adulto, e ele mora sozinho. E ele fala que uma das grandes características dele é que ele é muito teimoso. Então, quando ele teima que ele vai conseguir fazer uma coisa, ele não quer saber das dificuldades dele, ele dá um jeito e faz. Então, ele tem, por exemplo, uma dificuldade de mobilidade, né, para andar. E ele queria participar de uma maratona. Ele deu um jeito, ele treinou, ele fez, ele conseguiu, ele foi e fez. Por quê? Porque na cabeça dele estava muito claro que a dificuldade motora dele não era maior do que o desejo dele. Entende? Então, para ele ali ficou muito claro que essa teimosia dele era uma potência. Alguém fez ele acreditar nisso, ou ele sozinho, enfim, mas assim, alguém não fez ele desacreditar nisso. Isso é incrível. Né? Percebe como uma forma ali de pensar foi determinante para ele ter uma vida com independência e com autonomia, mesmo com uma paralisia cerebral? Então, assim, a gente, pai e mãe de filhos atípicos, a gente tem várias missões. Uma dessas missões é fazer os nossos filhos perceberem que não existe dificuldade que pare os nossos filhos. Não existe, é só uma questão de perceber como você vai fazer. Mas não existe uma dificuldade que pare. Você precisa ser a pessoa que enxerga a potência no seu filho ou na sua filha, que faça eles perceberem, nossa, aqui tá o meu diferencial. Eu não sou só uma coleção de defeitos. Entende? Isso é muito importante, a gente parar para analisar e pensar no nosso papel. Eu acho que é o papel mais importante que um pai e uma mãe atípico têm com o seu filho. Tá? Bom, queria gravar esse vídeo porque eu acho que ele é extremamente necessário, extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, segue o meu perfil e acompanhe os próximos vídeos.